A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora, alugar. Nos que vai entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pra lá. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles tá no nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora, alugar. Nos que vai entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Ouvindo um som do Titãs agora, né? Um som bom demais, chamado Aluga-se, a solução pro Brasil, né? Vamos dar um tempo aqui do Titãs. Pro nosso Ó, povo eu vou dar. Um negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar lugar o Brasil, né? Não vamos pagar nada. Vou baixar aqui pra gente conversar. Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos lá, tudo bom com vocês? Que alegria poder conversar com vocês aqui pelo Amo Direito. Um abração pra equipe do Amo Direito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de agora às 22 horas pra gente falar sobre terceirização, né? Essa música que eu coloquei é do Titãs, na verdade não é do Titãs, é do Raul Seixas. E aí o Titãs regravou e é uma música muito bacana que fala muito desse momento que a gente vive, né? Vamos terceirizar o Brasil, né? É bem isso que está acontecendo, é bem isso que a gente vai conversar hoje sobre a lei sancionada no dia 31 de março, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo e hoje a gente vai conversar aqui no Amo Direito, canal do Amo Direito, sobre a Lei 13.429 de 2017, a lei que está terceirizando o Brasil, suas inconstitucionalidades, porque ela tem, né? E os vícios que a gente vai tratar nessa noite, nessa live de hoje, tá bom? Eu já tinha feito uma live sobre o projeto que tinha sido aprovado, agora a gente tem a lei, agora as dúvidas sumiram e a gente vai falar exatamente ponto a ponto sobre a lei e entender o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa visão, né? Tá cortando o cabeção. Vamos lá? Pessoal, quem puder compartilhar, compartilha, tá bom? Quem puder chamar os amigos para assistir, para avisar, né? Chamar os inimigos, cabeça não se incomoda e pessoal do Amo Direito também não. Belezinha? Vamos lá? Então olha só, Lei 13.000, vou cumprimentar, né? Que grosseria. Olha aí, ó, Djalma de Anápolis, abração para você, Djalma. Abraço, pessoal de Manaus na área, bom demais. Obrigado, Isa Lopes, por convidar seguidores. Brasília na área, bom demais. Niterói, pessoal do Rio de Janeiro. João Pessoa, que bom, bom demais. Recife, ô terra boa. Aí, tem os goianos aqui, Roedor de Piqui, bom demais. Petrópolis, Rio de Janeiro. Meier no Rio, bom demais, pessoal do Rio tem peso, né? Barbacena, Minas Gerais. Vanderlei de Mato Grosso, um abração, Vanderlei. Dia 12, eu tô em Cuiabá para aulas no LAC presencial. Cuiabá na área, que saudade de Cuiabá. Dia 12 eu tô lá matando a saudade. Piauí, beijão pessoal do Piauí. Maceió, Alagoas, Campinas, Salvador, Fortaleza, bom demais. Barra do Garça, tem Barra Garcense hoje aqui. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Lei 13.429, tá bom? Existe inconstitucionalidade, a gente já vai ver, professora Juliana Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, sigam a professora Juliana Monteiro, tá bom? Vamos lá? Olha só, eu primeiro preciso contar para vocês o que aconteceu com esse projeto de lei, que agora é lei, né, da terceirização, tá? É um aspecto histórico um pouquinho pequeno, mas vale a pena a gente entender o que rolou há dezenas de anos atrás, né? Mais de uma dezena de anos atrás.
Em 1998, olha a data, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, apresentou um projeto de lei para terceirização, para regulamentar a terceirização e o contrato temporário no Brasil. De fato, esse projeto foi apresentado na Câmara, que sofreu uma votação, rumou para o Senado. Lá no Senado ele ficou esquecido, depois ele teve a sua votação, voltou para a Câmara dos Deputados e ficou completamente esquecido numa gaveta ou numa prateleira. Enfim, esqueceram do projeto lá. E, estranhamente, em 2017, esse projeto surge do nada, é votado e aprovado, né? Um ponto muito bacana nisso tudo. Não tinha um só projeto tramitando no Legislativo Federal sobre a terceirização e sobre contratos temporários. Tínhamos 3, né? O da Câmara e 2 no Senado. Os do Senado foram ignorados. Os projetos do Senado eram, digamos assim, um pouco melhores ao trabalhador. Mas não quer dizer que eles eram bacanas, porque não eram não. Tá? Nenhum dos projetos é bacana para o trabalhador do ponto de vista do direito constitucional. Mas então, era preciso a gente entender que esse projeto apresentado em 98, ele sofreu a sua última votação em 2017, olha o espaço de tempo absurdo, né? Praticamente quase 20 anos, e de repente ele é sancionado de uma hora para outra pelo presidente da República. Tudo bem, beleza, vamos lá, tá tudo certo, mas e aí, o que quer dizer tudo isso, Rodrigo? Só nessa parte histórica a gente consegue levantar 2 pontos. Projeto de 98, desatualizado, não contempla a realidade trabalhista e constitucional vigente no país, muito menos o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre alguns conceitos de constitucional, tá? E um outro ponto muito importante. O presidente da República, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, havia solicitado a retirada do processo de votação. Ele não queria mais o processo de produção dessa norma em votação, ele queria que arquivasse. Ele fez um pedido formal, inclusive. Esse pedido foi ignorado. Hoje existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre digamos assim, a desistência do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre esse ponto. Isso ainda vai dar muito trabalho, porque o Supremo vai ter que enfrentar um ponto agora que diz o seguinte: pode o presidente da República pedir a desistência de um projeto de lei e, de repente, esse projeto tem que ser arquivado por pedido do presidente da República, tendo em vista que foi um presidente, foi o executivo que apresentou? Do meu ponto de vista, não há inconstitucionalidade nisso, porque o presidente da República tem legitimidade de iniciativa. A tramitação é por conta do Congresso Nacional. Então, ainda que ele peça a desistência do projeto de lei, eu não posso raciocinar como se raciocina com o processo civil ou com o processo trabalhista, que eu peço desistência da ação. Não é a mesma coisa, porque eu vou acabar interferindo na independência de um outro poder de processar, de discutir, deliberar, votar um projeto de lei. A iniciativa foi do presidente da República. A partir daquele momento o negócio é com o Congresso. Mas enfim, o Supremo vai ter que se manifestar. Então só aqui, pessoal, a gente vê 2 pontos complicados, né? Um projeto antigo, desatualizado, e um possível vício aí no devido processo legal legislativo. Sim, o devido processo legal legislativo vai exigir agora uma posição do Supremo para saber se aquele que ofereceu o projeto de lei pode depois voltar, pedir a sua retirada e ficar tudo bem. Ou seja, não se discute mais o projeto de lei. Ou ele vai dizer o contrário. Não, o projeto pode seguir em frente. Ainda que o seu autor não queira mais o projeto tramitando. Beleza? Tudo bem? Esses eram pontos históricos importantes para a gente ter uma contextualização maior desse projeto de lei. E agora a gente vai verificar o seguinte: o que tem de novidade e o que a lei não contemplou. A Lei 13.429, e eu vou seguir um roteiro que eu estabeleci aqui para não me perder, ela é destinada, e esse é um ponto talvez o mais importante da nossa live de hoje, que tem causado muita preocupação para concurseiros de plantão, né? Meus alunos estão me perguntando quase todos os dias isso, mas é o seguinte: a Lei 13.429, que trata de 2 assuntos, trabalho temporário e terceirização, ela se aplica a quem? Regra é a seguinte:
se aplica a todas aquelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime jurídico de direito privado. Então, ele se aplica a todas as pessoas jurídicas sujeitas ao regime jurídico de direito privado. Cabeça, mas e a administração direta? Não aplica a administração direta. Pessoal, gravem isso, por favor. Tem muita gente falando que essa norma vai ser aplicada para administração direta. Não vai. Eu já li economista falando isso, eu já li jurista falando isso. Não é que eu tenha a razão no assunto ou que eu seja o dono da verdade, não é isso. É que nós precisamos entender um outro contexto. Só essa lei não mudará o regime jurídico de direito público da administração pública. Então eu não preciso entender e nem quero entender que esta lei será aplicada para servidores públicos. Não vai, não vai. Eu não vou substituir, por exemplo, um servidor de cargo efetivo concursado estável por um contratado temporário ou por um terceirizado. Não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque a Constituição da República de 1988, no seu artigo 37, estabelece um regime jurídico único aplicado aos servidores públicos de todo o país. Então eu não posso ter dois regimes. Se nós quisermos terceirizar a atividade daqueles que exercem cargos públicos, nós vamos precisar alterar a Constituição, alterar essa norma ou produzir uma outra norma. Essa lei não será aplicada para administração direta. Ela está vinculada ao regime jurídico de direito privado. Portanto, não se aplica a órgãos públicos, autarquias e fundações, quando essas fundações forem pessoas jurídicas de direito público. Pô, cabeça, mas eu li demais, muita gente falando que os concursos vão acabar. Não vão acabar. Para administração direta, autarquias e fundações, que são pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Tudo bem? Mas no direito nada é uma ciência exata, né? A gente sabe que dentro da administração pública existem duas figuras que são vinculadas ao regime jurídico de direito privado. Quem são? Empresa pública e sociedade de economia mista. Para essas aí, pode preparar, vão aplicar a norma. Vão aplicar a norma. Para as pessoas jurídicas de direito privado inseridas na administração indireta, essa norma pode ser aplicada. De quem que eu estou falando? Empresa pública, sociedade de economia mista, ou seja, Caixa Econômica Federal, por exemplo, Correios, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Agora nós poderemos pensar na terceirização de todo o pessoal da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios. Percebem onde é que ela vai se instalar? Essa norma está direcionada para a iniciativa privada. Ela está direcionada para aquelas empresas sujeitas ao regime jurídico de direito privado. Por isso a minha tranquilidade em dizer que ela não se aplica para a administração direta. Tá? O texto dela traduz isso, né? Na verdade a leitura dele já traduz isso, né? Olha só, vou até pegar para ler para vocês aqui. Diz o seguinte: as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário ou na empresa de prestação de serviço ou nas respectivas tomadoras de serviço. Quando eu falo as relações de trabalho na empresa, eu estou fazendo vinculação direta à iniciativa privada e não ao serviço público regulado por lei específica, que é o caso dos cargos públicos, os servidores estatutários. Tá bom? Esse talvez seja um dos pontos mais delicados e que mais preocupem as pessoas. Então, pessoal, quem está estudando para tribunais, polícias, Ministério Público da União, que vai sair em breve o concurso, PRF, não precisa se preocupar. Essa lei não atinge essas categorias de trabalhadores públicos, mas vai atingir, sabe quem? O empregado público, aquele que trabalha na empresa pública e na sociedade de economia mista. Então, amanhã depois, de repente, você não vai ter um carteiro entregando a sua carta, um carteiro concursado. Talvez seja uma empresa terceirizada. Mas aí, olha só, até para isso a gente precisa mexer na Constituição por conta do monopólio dos Correios, né? Vamos ter que mexer em muita regra para chegar na administração pública, tá? Então, vamos ficar espertos, sem pânico daqui para frente. Vamos lá.
A lei, como eu disse para vocês no início, ela trata de dois tipos de serviço, de contrato temporário e o serviço terceirizado. São distintos, ela é bem dividida nesse momento. As primeiras regras são aplicadas ao contrato temporário e a segunda parte da lei é aplicada para os terceirizados. São situações completamente distintas, tá? Uma tem prazo para começar e para terminar o trabalho, que é o caso do contrato temporário, que a gente vai analisar já. O terceirizado não, eu não tenho prazo para funcionar. Tá bom? Vamos lá, que mais? Esse é um ponto de maior polêmica da lei, né? O que acontecia com a terceirização? Nós não tínhamos regulamentação na terceirização, tá? Não tinha regulamentação. Aí aparece esse projeto de lei e regulamenta. Antes do projeto de lei, antes desse projeto de lei, como é que funcionava? A Justiça do Trabalho tinha um posicionamento firme de que a terceirização só poderia ser aplicada para as atividades meio de uma empresa, nunca para a atividade finalística de uma empresa. Agora, acabou. O posicionamento da Justiça do Trabalho pode ficar de lado, porque a lei autoriza que o trabalho terceirizado seja empregado na atividade fim e na atividade meio. Eu vou ter as duas possibilidades. Uma empresa inteirinha ela pode ser terceirizada, né? Aí você pode estar se perguntando assim, peraí cabeça, mas então agora a terceirizada não vai mais ser só o vigilante, o pessoal da limpeza, da copa de uma empresa? Não, não. Vão ser agora aqueles que efetuam a atividade principal da empresa. Isso vai poder ser terceirizado, né? Vejam só, temos que levar em conta qual é o benefício para uma empresa terceirizar um serviço. E esse é um ponto que a gente vai discutir mais para frente. Quando eu fizer o apanhado geral daqui, eu vou contar para vocês que benefícios vão existir, né? Na verdade, são reflexos que são bem graves, tá? Para algumas empresas vão ser muito bom porque elas reduzem custo, mas já já a gente fala disso. Vamos aguentar a mão aí, tá bom? Então vamos lá. Agora, pela terceirizada, o que a gente tem? Atividade meio, atividade fim. Acabou. Eu não tenho mais aquela posição da Justiça do Trabalho que só tolerava atividade meio. Agora meio e fim. Isso aí é regra da lei sancionada. Não tem mais conversa. Não é projeto, não é disque, tá bom? Que mais? Responsabilidade da tomadora do serviço. Então a situação é a seguinte. Eu sou o industrial e eu vou contratar uma empresa terceirizada. Tudo bem? Eu vou chamar essa terceirizada para fazer lá uma atividade para mim. A minha responsabilidade em relação aos trabalhadores da terceirizada é subsidiária. Segue uma jurisprudência, um posicionamento da Justiça do Trabalho no Brasil, entendendo que é subsidiária essa responsabilidade. Acontece que o projeto de lei existente no Senado previa uma responsabilidade solidária, o que é bem melhor ao trabalhador. Sim, isso protege mais a relação de trabalho do trabalhador quando a responsabilidade é solidária. Agora, por disposição expressa da lei, não é mais jurisprudência, disposição expressa da lei, é uma responsabilidade subsidiária. Daqui para frente, em concursos públicos da área trabalhista, eles vão perguntar justamente isso, né? Subsidiária ou solidária? Não, por determinação legal agora é subsidiária. Ainda que doutrina fale que deveria ou que deve ser solidária, ainda que exista jurisprudência da Justiça do Trabalho, agora a lei determina que seja subsidiária. Isso é um enfraquecimento da proteção da relação de trabalho. Por quê? Porque uma empresa terceirizada ela pode ser muito precária. Ela pode não ter o capital suficiente, ela pode ser, pode ser precária e quando o trabalhador acordar para reivindicar seus direitos, talvez essa empresa não tenha capital. E aí, provando na justiça que a empresa não tem capital e não tem como pagar, é que ele poderá se voltar contra a empresa que tomou os serviços terceirizados, a indústria, né? E aí pode ser que seja tarde demais. Enfim, não é bacana. O ideal seria que fosse solidária, mas agora não tem mais conversa. A regra é subsidiária, tá bom? Recolhimento previdenciário se mantém da mesma forma. A empresa tomadora do serviço continua fazendo recolhimento e abate no pagamento da terceirizada, tá? Fiscalização. Há uma discussão muito forte. São duas discussões, na verdade. Uma é aplicável para as empresas privadas e outra para a administração pública. Na Justiça do Trabalho existe uma discussão se a empresa tomadora do serviço deve fiscalizar as contas da empresa terceirizada. Recolhimento do FGTS, INSS, pagamento de salário, uniforme, vale transporte, essa coisa toda, né?
Na administração pública, o entendimento é que se a administração pública, quando contrata um terceirizado, ela não fiscaliza, ela assume a responsabilidade junto com o terceirizado, tá? São duas posições diferentes. Agora, tem mais conversa. Não tem mais conversa. A empresa tomadora do serviço, não tem responsabilidade para fiscalização. Ela não tem que fiscalizar nada, tá? Não está obrigada. Essa fiscalização continua sendo da empresa terceirizada e só depois, lá no final, se der algum problema, é que a gente pode pensar em chamar a tomadora do serviço, a indústria, a grande empresa que contratou aquela terceirizada, tá? Multa, olha que interessante, nessa relação de empresas terceirizadas, olha como está precarizando a relação de trabalho. E a fiscalização, só estou falando de coisa boa aqui, né? O projeto no Senado previa, em caso de violação de direitos trabalhistas pela empresa que terceiriza os serviços, uma multa de R$5.000 por trabalhador. Era uma multa pré-fixada. Isso assusta, né? Se você tem 50 trabalhadores, imagina 5.000 para cada um dos 50. Isso assusta pra caramba. Isso desapareceu. E na sanção presidencial existe a multa, mas é uma multa regulada pela CLT, não é essa multa de valor pré-fixado. A empresa terceirizada possui todos os regulamentos como as outras, tais como benefícios? Não. A gente vai ver que é um pouco diferente isso, tá? Principalmente em relação aos trabalhadores. Não há mais garantia do terceirizado receber atendimento médico. Olha só isso que é uma violação da igualdade, tá? Esse é um ponto que viola a igualdade. Nas terceirizadas, o pessoal que for prestar o serviço como terceirizado não terá mais o direito de ter, por exemplo, atendimento médico e ambulatorial que os contratados direto pela empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou indústria, tudo bem? Eu sou indústria e tenho os funcionários que eu contratei diretamente, ok? Para esse pessoal aqui, dessa mão, eu vou dar plano de saúde, refeitório, ambulatório, enfim, vou dar um tratamento bacana, benefícios bacanas. Agora essa aqui é a galera terceirizada. Eu não sou obrigado a dar para eles refeitório, plano de saúde, ambulatório, nada disso. A lei não me obriga, a lei não obriga a indústria ou a grande empresa que tomar o serviço terceirizado, não a obriga a prestar as mesmas condições de trabalho. Para o temporário obriga. Olha que contradição isso, né? Para o trabalho temporário existe a obrigatoriedade de tratamento igualitário. A empresa tomadora do serviço, ela é obrigada a dar ao contratado temporário as mesmas condições dadas ao seu pessoal contratado direto. Já para os terceirizados, não. E isso é um ponto de violação constitucional muito grande. Eu estou violando a isonomia. Pessoas que vão trabalhar na mesma empresa, nas mesmas atividades, vão ter tratamento diferenciado. Como refeitório, por exemplo. Para esse grupo eu tenho refeitório, para esse outro não vai ter. Come de qualquer jeito, em qualquer lugar. Para esse grupo tem um ambulatório, para esse grupo aqui chama o SAMU. Percebem? Isso é violação da isonomia. Isso ofende a dignidade do trabalhador. Isso precariza a proteção da relação de trabalho, né? Vamos lá, que mais? Olha, outro ponto bacana da lei, né? Olha só. Eu sou indústria e vou contratar uma empresa terceirizada. Tudo bem? Eu sou indústria e vou contratar a empresa terceirizada. Beleza, fechou. A terceirizada poderá subcontratar. E a subcontratada poderá subcontratar novamente, né? Isso é o que a gente chama agora de quarteirização, né? Nem mais terceirização, é quarteirização. E esse mecanismo, que ele é um mecanismo muito violento, digamos assim, ele vai reduzir as condições de dignidade do trabalhor. Por que é que ele vai reduzir?
A primeira empresa terceirizada vai tomar o serviço por 1.000, ele vai subcontratar por 800, e esse que subcontratou por 800 vai subcontratar, sei lá, por 700. Há uma tendência de queda, lógico, vai ter que observar sempre o salário mínimo, mas vai haver uma tendência de queda da remuneração, diminuição da proteção, por exemplo, de equipamentos de segurança, de vestuário, de alimentação, de benefícios para o trabalhador. A nítida desvalorização da mão de obra, e isso contraria frontalmente um dispositivo do artigo 1º da Constituição da República, que fala justamente da valorização social do trabalho. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é você valorizar a mão de obra, e essa norma ela cria uma desvalorização, ela gera um desvalor jurídico do trabalhador. O legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, ele está desvalorizando o texto constitucional. Isso é vedado, isso é proibido, ele não é portador de poderes de Estado para fazer isso. Ele não tem autorização constitucional para desvalorizar a Constituição da República, que ele tem o dever de proteger. Mas com essa norma é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Percebam que eu cheguei mais ou menos na metade das alterações, né? E já estou indicando uma série de violações à Constituição da República. E até agora, o que eu tenho visto são opiniões divergentes sobre o assunto, mas nenhuma posição ainda muito firme do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Supremo se manifeste em breve, né? Quando nós não tínhamos a lei de terceirização, as empresas que terceirizavam serviços tinham quaisquer situações econômicas e financeiras, né? Agora não. Agora elas são obrigadas a ter capital mínimo. Na verdade, a empresa de contrato temporário e a empresa de terceirização, que são diferentes, a empresa de contrato temporário e a empresa de terceirização, ambas devem ter capital mínimo, capital social mínimo, para honrar as dívidas que elas venham a contrair, né? Principalmente as trabalhistas. Mas olha só que bacana isso. E isso é muito bom, né, a gente conversar. A empresa que faz o contrato temporário de trabalho, ela é obrigada a ter um capital mínimo de 100 mil reais. Está previsto em lei. Capital fixo mínimo de 100 mil reais. Não interessa quantos trabalhadores ela tem. Ela precisa ter um capital mínimo de 100 mil reais. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Vamos passar para a terceirizada agora. Capital integralizado, a lei não fala se o capital tem que ser integralizado, mas eu acredito que sim, porque capital não integralizado não é capital para responder, né, pelas dívidas da empresa. Então eu presumo, a lei não fala, eu presumo que o capital tem que ser integralizado. Se não for capital integralizado, não vale nada, né? Mas tenho certeza que muitas empresas só vão colocar no papel e não vão integralizar, porque o Brasil não é um país sério, né? E a rotina já é essa hoje. Então, o entendimento mais de maior proteção ao trabalhador é que o capital tem que ser integralizado. Agora vamos ver a situação das empresas de serviço terceirizado. Elas também precisam ter um capital mínimo. Mas olha só que interessante. É um capital escalonado. Tá? Desculpem se eu começar a rir no meio do que eu vou falar, porque isso aqui é uma piada. Olha lá. Empresas que vão prestar serviço de terceirização, capital mínimo. Beleza? Se ela tiver até 10 empregados, o capital mínimo é de 10 mil reais. Não tô viajando, não tô lendo errado. Se ela tiver 10 empregados, o capital mínimo dela é de 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais numa rescisão de 2 empregados desse? Agora, se ela tiver de 10 a 20 empregados, o capital mínimo tem que ser de 25 mil reais. Se for de 20 a 50, o capital mínimo tem que ser de 45 mil reais, menos de mil reais por trabalhador. Agora, se a empresa terceirizada tiver de 50 a 100 empregados, o capital mínimo dela será de 100 mil reais. Aí já deu uma melhoradinha, né? Mais ou menos R$1.000 por trabalhador. E se ela tiver mais que 100 funcionários, o capital mínimo dela será de 250 mil reais. Então, pessoal, o Congresso Nacional
criou uma ferramenta regulamentando, uma ferramenta que eu chamo é uma lei, né? Regulamentando as relações de trabalho terceirizado no Brasil e deu como garantia, como lastro econômico, como garantia de pagamento para o trabalhador terceirizado esse capital mínimo. E aí eu pergunto para vocês, que empresa vai fazer mais que o mínimo? Ela vai atender sempre o requisito mínimo, é só isso que eles vão fazer, porque não há interesse na proteção do trabalhador, nenhum. Essa norma é muito clara nesse ponto, né? Enfim, vamos continuar, porque senão eu já vou começar a falar mal da norma e não vou conseguir continuar falando sobre ela, né? Outra coisa interessante que a lei não proibiu. A lei não proibiu, mas isso agora vai ser possível de forma regular. O que é? Grupos econômicos. Vamos pensar aí num grupo feito esses que, tipo JBS, né? JBS, um grupo econômico gigantesco, tem diversas empresas, né? Um grupo econômico enorme. Esse grupo econômico JBS poderá, dentro do próprio grupo, criar uma empresa com a finalidade específica de fornecer serviços terceirizados e serviços temporários. Bacana, né? Mas para quem que ela vai prestar o serviço terceirizado e o serviço temporário? Para o próprio grupo econômico. Essa lei não proibiu essa prática, que agora vai começar a ser utilizada em larga escala por grandes grupos econômicos. Vamos ter lá 5, 6 empresas, um grupo de empresas economicamente muito fortes, e aí eles vão montar uma sexta empresa, digamos assim, com uma finalidade específica, fornecer mão de obra de forma terceirizada ou de forma temporária. E aí o que vai acontecer? Redução dos direitos trabalhistas. Como redução, Rodrigo? Quando eu ganhava 1.500, eu passo a ganhar 1.000. Quando eu ganhava 2.000, vou passar a ganhar 1.500. Eu vou ter uma redução da minha remuneração. Os benefícios que eu tinha de plano de saúde, refeitório e alimentação, vestuário, vão diminuir, porque a empresa não vai mais ser obrigada a fornecer de forma igualitária entre trabalhadores terceirizados e os contratados diretamente. Percebam que a gente só está aqui diminuindo a proteção do trabalhador. Vai chegar um ponto que nós vamos ofender a dignidade do trabalhador, a dignidade trabalhista. Sim, a cidadania do trabalhador vai ser ofendida, porque vai chegar um determinado momento que ele vai trabalhar pelo mínimo, pelo salário mínimo. Ele ganhava 4 vezes o salário mínimo, agora ele vai ganhar 1. Essa é a tendência do mercado com esta norma. Tá? Pode ser que ocorra uma guerra civil, Alisson, mas eu peço a Deus que não, né? Que alguém ponha a mão na consciência e consiga ou revogar essa norma ou declarar a inconstitucionalidade dela, mas para isso a gente precisa do STF. Eu não posso pedir a inconstitucionalidade da norma, só quem pode promover essa DIN, o próprio presidente da República, procurador-geral da República, a mesa do Senado, mesa da Câmara, governadores, enfim. Nós, cidadãos, não temos acesso a isso, né? É um traço marcante de uma democracia que não quis ser plena. A gente fala em democracia plena, mas essa democracia ela não se mostra como uma democracia plena. Eu não tenho acesso ao STF, por exemplo, nem vocês. Né? Mas vamos lá, vamos em frente. O prazo do contrato de trabalho temporário. Prazo do contrato de trabalho temporário. Mudou. Antes nós tínhamos, pela lei 6.019, nós tínhamos aí 90 dias. Agora, 180, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias. Eu não estou brincando, não é loucura da minha cabeça, isso está na lei. Nós temos agora um contrato temporário, eu não sei onde é que está a ideia de temporário aí, mas nós temos agora um contrato temporário de trabalho que pode durar até 180 dias, como regra geral, mas ele pode ser prorrogado por mais 90. Então eu estou falando de uma possibilidade de um contrato temporário durar 270 dias. O ano tem 365. Onde é que está a excepcionalidade desse contrato? Esse conceito, esse alargamento do contrato de trabalho temporário, ele contraria o conceito jurídico de contrato temporário. Contrato temporário é uma contratação para uma excepcionalidade. Excepcionalidade, situações imprevisíveis e que aconteceram,
ela não dura mais do que 30 ou 60 dias, talvez 90. Mas nós estamos falando de 270 dias de contratação temporária. Isso é uma monstruosidade. Isso contraria o conceito jurídico do contrato temporário. Isso ofende a Constituição da República justamente nas proteções do trabalhador, por exemplo, como 13º. O cara vai ficar um ano vinculado à empresa e não vai ter 13º. Férias proporcionais, pare e pensa, ele nunca terá férias de 30 dias. Ah, cabeça, mas aí ele é contratado na sequência por quem? Pela própria empresa? Não, pela própria empresa ele não pode ser contratado após os 270 dias. Ele tem que se afastar por pelo menos 90 dias, porque senão vai configurar vínculo de emprego, vínculo empregatício. Ah, mas ele pode trabalhar para outra empresa. Tudo bem, se tiver no mercado outra empresa, ele pode até trabalhar, mas ele não vai ter os 30 dias de férias dele, por exemplo. E o que mais me assusta e me incomoda é que a gente está diante de uma reforma previdenciária que está exigindo do trabalhador 49 anos de contribuição ininterrupta. Com esse tipo de contratação, nunca teremos pessoas que contribuirão 49 anos de forma ininterrupta para aposentar lá pelos 70. Onde é que a gente vai chegar com isso? Né? Isso é um estelionato praticamente, né? Porque eu vou jogar na cabeça do trabalhador que ele é obrigado a pagar, e ele é obrigado a pagar a Previdência. Se ele não contribuir, é crime de apropriação previdenciária. E aí o Ministério Público Federal, lá onde o cabeça trabalha, vai buscar esse empregador ou até o trabalhador, dependendo da situação, né? Exigindo que ele pague. Mas ele vai pagar para quê? Porque ele nunca vai aposentar desse jeito. Pessoal, isso é muito grave o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Uma reforma previdenciária aliada a esse tipo de norma, a gente vai proletarizar todas as relações de trabalho possíveis. Lógico, vão existir aqueles nichos de mercado onde o contrato temporário e o terceirizado não alcançam, mas isso vai ser pouca coisa, galera, muito pouco, tá? Vamos lá. Que mais? Uma coisa boa, uma notícia boa. A lei não permite, expressamente, a lei não permite, a lei proíbe a contratação de temporários em caso de greve. Tá? Então, no projeto de lei existia essa possibilidade. Agora a lei proíbe visceralmente, está proibido. Eu não posso contratar temporários quando a minha equipe de trabalho fizer greve. Tá? Minha empresa, o pessoal fez greve, eu vou lá e contrato temporário para resolver a parada. Não, isso é proibido. Mas não fala nada do terceirizado. Só falou que é proibido o temporário. Agora o terceirizado dá para fazer o esquema. Contrato terceirizado. Chama a empresa terceirizada. Eu posso ter uma empresa terceirizada especializada só nisso. Suprir a falta do trabalhador em greve. Já pensou que alegria que vai ser isso? Né? E o alcance dessa norma, cabeça? O alcance é para trabalhadores urbanos e rurais vinculados ao regime jurídico de direito privado. Trabalhadores urbanos e rurais vinculados ao regime jurídico de direito privado. Bom, essas são as regras da nova lei. Sobre isso não existe mais dúvida. Agora é a lei 13.429 de 2017. Ela foi sancionada no dia 31 de março pelo atual presidente da República, né, que sabe tudo e muito mais do que eu, do que de direito constitucional. Né? Ele é um grande doutrinador, o presidente Michel Temer, mas infelizmente ele ignorou tudo isso. Rodrigo, vamos lá. Onde é que estão as inconstitucionalidades? Posso pontuar? Claro, vamos pontuar elas. Inconstitucionalidades na visão do cabeça, tá? Pode ser que o STF diga que a lei é perfeita, que é linda, a doutrina fale que é uma maravilha, que é uma alavanca para o fomento da economia no Brasil. Mas vamos lá, eu vou indicar para vocês. Artigo 1º da Constituição, inciso 4, que fala da dignidade do trabalhador. Eu estou falando da dignidade humana, né? Lembra dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o Sociediva Plu, lá no artigo 1º da Constituição? Pois bem, a gente tem lá a dignidade humana. Então eu posso estender o artigo 1º da Constituição, inciso... Não é o inciso 4 não, já errei aqui. Inciso 2, o inciso 2 da Constituição. Posso estender essa dignidade humana ao 7º da Constituição. E aí eu vou falar da dignidade do trabalhador, a dignidade trabalhista. Essa é a primeira violação. Por quê? Com a terceirização, sabe o que pode acontecer? Eu falei até agora, numa boa, sobre empresas especializadas em serviço temporário, em serviço terceirizado. Né? Eu crio uma empresa e tenho lá o meu pessoal que vai prestar serviço para os outros. Mas na prática, pode ter um outro efeito, agora autorizado pela lei. Eu
sou, sei lá, jornalista de uma empresa. Aí a empresa vira e fala para mim assim, Rodrigo, vou te mandar embora hoje, amanhã você volta aqui com uma empresa. Rodrigo microempresário, né, ME, empresa individual, Rodrigo empresa individual jornalística, e eu te contrato como minha parceira de trabalho. Pô, mas sou só eu o empresário, então eu sou empresário e trabalhador ao mesmo tempo? Terceirização. É o que a gente chama de pejotização. Essa lei deu carta branca para pejotização. Pode ser que uma indústria trabalhe com 1000 outras empresas terceirizadas. Cada empresa, um funcionário. Não existe limite para ter terceirizadas trabalhando com uma só empresa. Adivinha o que vai acontecer? Eu era trabalhador, agora eu sou empresário individual. Eu só vou ter 13º, férias, só vou ter recolhimento previdenciário, talvez restituição de imposto de renda, se eu me organizar e fizer. Caso contrário, não vou ter nada disso. Porque essa empresa vai me pagar um valor X para eu fazer manutenção do meu veículo, para eu fazer manutenção do meu uniforme. Percebe onde é que nós vamos chegar? Na pejotização. Essa é a grande sacada. Era tudo que os grandes empresários queriam nesse país. A pejotização, que já é uma prática considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Agora, com essa norma, ela deixa de ser ilegal. Percebem? Triste, né? Eu não gosto de ser mensageiro da agonia, nem de portador de más notícias, mas infelizmente eu tenho mandado muita coisa assim nas minhas lives, né? Outro dispositivo que foi violado, os valores sociais do trabalho. Eu estou diminuindo a valorização do trabalhador, a valorização das regras que protegem a relação de trabalho. Estou precarizando as relações de trabalho com essa norma. Não é possível, em um país em que nós tenhamos um sistema rígido constitucional, que existe a supremacia da Constituição, as normas inferiores lhe devem obediência, não é possível que uma lei, de um projeto de lei desatualizado, antigo, vem aí precarizar de tal forma a valorização social do trabalho. Como eu disse anteriormente, o legislador infraconstitucional ele não é dotado de poder, para fazer um desvalor da norma constitucional. Ele não pode fazer isso. Nem o poder constituinte derivado pode fazer isso, ou o reformador, nem ele pode fazer isso, porque a Constituição não autoriza o desvalor da própria Constituição. Né? E isso é um ponto delicadíssimo, que só quem estuda um pouco mais da noção da constitucionalidade, da noção do valor dessa norma hipotética, é que consegue enxergar isso. Você chega numa redação trabalhista e coloca um posicionamento como esse, teu examinador até ele brilha os olhos, porque ele está identificando que você reconheceu o valor do direito do trabalho na Constituição e está ampliando ou aplicando isso para a legislação infraconstitucional. Então esses pontos são muito importantes a gente observar. Artigo 3º. Falam dos objetivos da República Federativa do Brasil. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é justamente a erradicação da pobreza. Com essa norma, eu não vou erradicar a pobreza, eu vou turbinar a pobreza. Sim, porque com esta norma, o trabalhador que ganha hoje 3.000, ele pode ser demitido, ser recontratado por uma empresa terceirizada para ganhar 1.500. Ele vai perder poder de compra, ele vai perder recurso. Né? Ah, mas eu não quero trabalhar por 1.500, eu ganhava 3, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho know-how nesse assunto, eu não quero ganhar 1.500. Não tem problema, filho. Tem mais 50 esperando para ocupar o seu cargo para receber 1.000. E se os de 1.000 reclamarem, vai ter mais gente para receber o salário mínimo. Isso é a promoção da pobreza e não a erradicação da pobreza. Isso não é discurso de sindicalista. Eu não estou aqui defendendo o sindicato ou o Partido dos Trabalhadores. Quem me conhece sabe a minha visão sobre o PT, sobre o sindicalismo. Isso é uma visão constitucional. Só quem consegue enxergar o valor do artigo 7º na Constituição da República é que consegue fazer essa leitura. E ela é extremamente importante para vocês que estão fazendo concurso público, principalmente nas provas dissertativas. Analisar essa norma sobre o enfoque constitucional é de extrema importância, galera.
Isonomia, todos são iguais perante a lei, menos os terceirizados. É uma violação, é um espancamento de uma garantia fundamental de todo cidadão. Não dá para entender que eu vou tratar terceirizado de uma forma e o empregado direto de outra, né? O artigo 7º, inciso 1, eu estou relativizando, precarizando as relações de trabalho e a proteção das relações de trabalho. Artigo 7º, inciso 1 da Constituição da República, né? Olha só, o artigo 7º, inciso 31, fala da proibição de discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador, inclusive do portador de deficiência, ou melhor, necessidades especiais. Essa lei autoriza a discriminação, autoriza o pagamento inferior por terceirizado, autoriza condições inferiores de trabalho por terceirizado. Para o trabalho temporário, não. Para o trabalho temporário, não. Interessante isso, né? Parece que o trabalhador temporário tem um valor maior que o terceirizado nessa história toda. O direito de greve continua sendo assegurado porque é proibida a contratação do temporário em caso de greve, mas não é proibida a contratação do terceirizado, né? Vamos analisar agora, nesses últimos minutos que nos sobram aqui, né? Nos restam, os reflexos sociais, constitucionais e trabalhistas dessa norma, né? Olha só, precarização das relações de trabalho, acho que isso ficou muito claro por todos os dispositivos que eu destaquei aqui da norma. Existe uma franca precarização das relações de trabalho, e isso pode ser objeto de ADIM, inclusive, tá? Proletarização, porque agora nós teremos uma remuneração inferior, porque o terceirizado ele ganha menos que o trabalhador contratado diretamente pelo empregador, né? O terceirizado ganha menos. Então eu teria uma proletarização em massa, que agora está autorizado fazer a terceirização para todo tipo de atividade, não é só atividade meio, enfim. Precisava terceirizar, ou melhor, precisava regulamentar a terceirização no Brasil? Claro que precisava, é fundamental, mas não dessa forma, né? A gente cria com essa norma uma tendência de subempregos. Eu vejo aqui, né, a burguesia e o proletariado. Percebam que essa discussão de burguesia e proletariado ela é uma discussão, assim, tem a sua importância, mas, pessoal, vamos parar e pensar no Brasil que nós vivemos. Esse discurso de burguês e proletário, capital e operário, é um discurso que ele está se perdendo. Está perdendo a importância dele por uma razão muito simples. Todos estamos no mesmo barco. Eu não me canso de falar que nós estamos no labirinto do Minotauro, né? Quem já ouviu a história do Minotauro, né? Corpo de homem, cabeça de touro, soltava fogo pelas ventas e comia, devorava seres humanos que caíam no seu labirinto. O Brasil é um labirinto hoje, é um labirinto de normas, é um labirinto de decisões judiciais, é um labirinto de corrupção, é um labirinto de desordem, desorganização. E o Estado é o Minotauro. E a gente não está achando a saída. E esse Estado está chegando para arrancar a tua cabeça, a minha cabeça, né? Não interessa se você é burguês ou se você é proletário. Não há mais essa dicotomia, tá todo mundo ferrado, do jeito que tá todo mundo ferrado, né? E nós não temos o Teseu. Quem é Teseu? Teseu foi quem matou o Minotauro, né? Nós não conseguimos encontrar um ou uns Teseus, né? Vamos estudar, galera, vamos estudar porque, olha, concurso público por conta disso vai ficar mais acirrado, mais competitivo. Muita gente vai querer se salvaguardar onde? Na administração pública direta, que não é atingida pela norma. E aí o concurso público tende a ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. A concorrência vai aumentar, a qualidade dos candidatos vai aumentar. Isso é um problema sério, né? Como eu disse, essa norma não erradica a pobreza, ela é contrária a um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Ela vai promover pobreza, ela vai promover subempregos, ela vai proletarizar a remuneração, vai precarizar a proteção do trabalhador, né? Vai diminuir a qualidade de vida do trabalhador urbano e rural. Isso afeta justamente o que? Afeta a dignidade do trabalhador. E tem um ponto de inconstitucionalidade que, para mim, ele é escancarado. Não diz respeito a direitos trabalhistas, não diz respeito a garantias fundamentais, não diz respeito aos princípios fundamentais previstos no artigo 1º ao 4º da Constituição da República. A maior inconstitucionalidade desse dispositivo que eu consegui assim visualizar
é que ele afeta interesses financeiros do Estado. Se eu tenho uma norma, olha lá o que eu vou falar, se eu tenho uma norma que permite a demissão em massa e autoriza a terceirização, essa norma autoriza inclusive a redução de remuneração. Quando eu chego na redução de remuneração, eu chego onde? Na diminuição de recolhimentos previdenciários, na diminuição da arrecadação tributária federal, por exemplo, no imposto de renda, no PIS, PASEP. Quando eu começo a proletarizar as remunerações e a precarizar as relações de trabalho, a tendência é que os salários diminuam. E quando eu tenho salários menores, eu tenho arrecadação menor. A base de arrecadação tributária federal é imensa. Uma das grandes fontes de arrecadação no país se chama INSS, a outra imposto de renda de pessoa física. Então isso vai ter queda. Só que nós não temos um estudo de impacto financeiro dessa norma na arrecadação tributária. E nós teremos um impacto negativo na arrecadação tributária federal. Então, esse é um ponto muito delicado, que afeta o direito financeiro e o direito constitucional. Uma norma trabalhista poderá cavar, poderá oportunizar, poderá dar causa a uma diminuição da arrecadação tributária federal. Em momentos de crise, quando todo mundo quer mais dinheiro e agora a administração vai perder dinheiro com a terceirização. Percebem que a gente não está caminhando para um futuro de ordem, né? Nós estamos caminhando para um futuro de desordem, de bagunça. Né? Quantos trabalhadores vão passar a ser empresários individuais para poder continuar trabalhando, ganhando menos e não vão recolher, eles vão sonegar. E quando recolherem, vão recolher sobre um valor menor. Essa é a tendência posta por essa norma. Né? E para finalizar, essa lei não afeta concursos públicos, nós não vamos terminar, os concursos públicos não acabaram, não, esqueçam isso. Como eu falei no início da live, a administração direta, que está sujeita ao regime jurídico de direito público, nós continuaremos tendo concurso. Vai ser mais regrado, mas a gente continua tendo, e eles vão ficar mais competitivos. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Tem muita gente preocupadíssima, eu já ouvi aluno querendo desistir de estudar porque agora vai ser tudo terceirizado. Servidores estatutários, os futuros servidores estatutários não serão terceirizados, salvo se nós fizermos uma reforma constitucional enorme e trocarmos o regime jurídico único estatutário por um regime seletista para toda a administração pública do país, direta, indireta, federal, estadual, municipal e distrital. Essa reforma está muito longe de acontecer. Uma tendência, mas está muito longe, tá? Beleza, pessoal? A gente tem alguns minutinhos ainda e eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Eu vi que subiu um monte de mensagem e não deu para eu acompanhar porque eu me concentro muito aqui na câmera. Mas vamos lá, quem tiver alguma pergunta pode mandar aí, que se eu puder e se eu conseguir eu respondo com a maior alegria do mundo. Obrigado, Ana Paula, por ter convidado seguidores. Valeu, bom demais. Estatais, Fábio, elas vão se sujeitar. Por que as estatais vão se sujeitar a essa regra? Porque elas são sujeitas ao regime jurídico de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Os CLTistas, exatamente, Carolina, CLTistas, né? Atividades fim e atividade meio. As duas atividades agora são possíveis terceirizar. Qual é o argumento para dizer que aumenta empregos? O argumento é que as empresas vão contratar mais por um valor menor, né? Esse é o argumento falacioso. Mas o que vai acontecer? Muitos trabalhadores vão sair fora, eles vão trabalhar por conta própria, eles não vão querer essa relação, né? Não duvido de mais nada, já rasgaram a Constituição para terceirizar, servidor não custa. Verdade, Jana, mas é um processo. Por essa lei exclusivamente, o servidor público não foi alcançado. Mas é uma tendência, tá? É uma tendência. Professor, para o senhor o Temer é melhor que a Dilma? Olha, estão competindo, viu? Estão competindo para ver quem que é o pior. Eu não sei qual dos dois é pior, mas os dois são muito ruins. Vamos fazer uma outra live sobre o assunto, claro, sem problema nenhum. E assim, é interessante, carreiras policiais correm risco. Bispo, não correm risco, bispo, porque eles são estatutários. São estatutários e é vedação constitucional a terceirização desse serviço. Não pode. Né?
Financiamentos serão prejudicados? Penso que não. Penso que os financiamentos não serão prejudicados, não. Gilmar Mendes relatar inconstitucionalidade, duvido muito. Duvido muito. Não vai contar mais porque depender da produção do setor. Não vai contratar mais porque vai depender da produção do setor. Sim, isso é uma regra de economia, né? Se eu tenho demanda, eu contrato. Ou eu melhoro a eficiência dos meus contratados, né? E uma terceirizada, ela visa o quê? Lucro sobre a mão de obra. Então ela não vai querer fornecer mais mão de obra, ela vai tentar de alguma maneira aumentar a eficiência desse pessoal. Minha esposa trabalha na Justiça do Trabalho, então esse recado é para quem trabalha na Justiça do Trabalho e para ela também. Preparem-se, teremos avalanches de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho por conta dessa lei. Os grandes empresários vão tratar de demitir muita gente daqui para frente, para quê? Para contratá-los como terceirizados. Então, Justiça do Trabalho, esse ano e o próximo, acredito que terão muitas ações, mas muitas. É uma escravidão moderna, né? Escravizando os terceirizados. É escravidão moderna, não tenho dúvida disso. Reforma da Previdência, vamos fazer então, beleza. O pessoal do Homo Direito até me pediu já para fazer uma outra live, mas pelo Facebook. Então, atendendo a pedidos, a gente faz sobre a Previdência. Eu fiz já há um tempo atrás, o ano passado, salvo engano, ou foi no início desse ano, mas a gente faz uma nova, com novas informações, novas posições do governo federal. Com certeza. Já vou até anotar aqui. Reforma, Previdência. Provavelmente vai ser pelo Homo Direito, mas lá no Facebook, tá? Porque a gente quer experimentar as duas mídias. Olha aí, ó, Rio Grande do Norte já tem terceirizado ganhando abaixo do mínimo. E isso vai acontecer. É dono da maior empresa de terceirizados aqui no Sergipe. Olha que coisa! O cara que relatou a lei de terceirização é dono de uma empresa terceirizada. Isso é uma monstruosidade. Ele não teria nem legitimidade constitucional para ficar como relator, né? Facebook, não, tá bom, Brenda. Eu disparo junto no Periscope. A gente vê um jeito, tá bom? Ah, Bispo, valeu, obrigado por vocês estarem presentes. Obrigado, que bom que gostou, né? Tá bom, Luiz, vamos ver no Facebook não, tá bom, então eu vou mudar, vou colocar aqui Periscope também, Periscope, isso aqui é para não esquecer, né, porque o cabeça tá a 1000, tem que se mobilizar, com certeza, é que não uso o Facebook, tudo bem, sem problemas. Pimpão, você tá abismado, Pimpão? Pois é, mas a coisa tá feia, né, tá bem feia. Ok, pode deixar, Rosane. Vamos fazer por aqui, então. Ah, que bom, Pibão, que você aprendeu. Valeu, bom demais. Fico feliz com isso. Fico feliz. Ah, Caxias, valeu, cara. Parabéns pra você estar aí esse horário ainda. Parabéns pra esposa. Ah, minha mãe apareceu ali. Beijão, mãe. Obrigado por estar presente e me prestigiando. Que legal, gostei. Pode deixar que eu vou dar muitos beijos ainda essa noite na Patrícia, tá? Que hoje é aniversário da minha esposa. A gente já comemorou, já foi bolinho, já fez aniversário e tudo mais, tá bom? Melissa, você gostou? Que bom, que bom, que bom. O povo não é burro, Alisson, o povo não é burro, o povo é desinformado. O povo está preocupado com o The Voice Kids, com o Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Goiano, Mato Grossense, Paulista, Paranaense. O povo não está preocupado com política. Política tem que ser discutida em casa. Não política partidária. Política é, como Aristóteles dizia, a participação do cidadão na sociedade, a intervenção do cidadão na sociedade de forma proativa. E nós não temos isso, né? Igual na Venezuela, né? Vamos parar o Congresso. Duvido que a gente consiga fazer isso. Eu não sou advogado nem sou juiz, Herculano. Eu sou servidor do Ministério Público da União e professor de Direito Constitucional. Para quem não me conhece ainda, vou me apresentar já no finalzinho dessa live. Meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo e servidor do Ministério Público da União. Eu trabalho no Ministério Público Federal aqui em Anápolis, Goiás. Hoje a gente está na minha casa, não estou nos estúdios do LAC, onde eu dou aula, né? Mas daqui de casa eu faço algumas lives. Estava um pouco ausente, mas agora retornei com mais força, tá bom? Parabéns para você também, Herculano. Obrigado pela participação. Pessoal, é o seguinte, vou dar uma boa notícia para vocês. Daqui a alguns minutinhos,
Pedro Barreto, aqui pelo Amo Direito, vai conversar com vocês, então não saiam daqui, fiquem aí. Pedro Barreto, fera no constitucional, no tributário, no civil, né? O super-homem dos concursos vai falar aqui pelo Amo Direito. E eu vou me despedindo de vocês, né? Cássia, você adora Anápolis? Que bom, tô gostando também, o clima é gostoso, pena que é muito seco numa parte do ano. Então, pessoal, fiquem aí na live, eu vou me despedir de vocês agora, com uma dor no coração, porque eu queria conversar mais sobre esse assunto, né? Mas na sequência tem Pedro Barreto, beleza? Pessoal, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, não desaminem nos estudos, mantenham-se firmes e focados, tá? Essa lei não pega concurso público, não pega o servidor estatutário, não pega teu cargo público, você pega o teu cargo público, continue estudando firme, tá bom? Pessoal, beijo no coração, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, mas eu vou me despedir aqui e vou me despedir com outro som muito bacana, tá? Um pouco pesado, mas ele é bom. Nas mangas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundinhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão, sorrindo para a cama sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena.